E eu tinha certeza que o objetivo era chegar até mim. Eu tinha certeza, muitas vezes eu não acreditava que fosse chegar, porque eu não conseguia entender como é que eles viam construir a mentira. Sabe, construíram e chegaram. E é engraçado porque a sentença do cidadão que mandou me prender é uma sentença que não tem criminalidade. Você sabe É um crime determinado. Agora, isso é muito difícil, viu, Lula? Você tinha uma clareza, porque 3 anos, em 2015, num Diretório Nacional aqui em Brasília, que eu fui assistir, você fez um discurso dizendo o seguinte: olha, você tinha clareza de que o alvo era você. 2014, aquilo, né? Que você dizia assim, mas eu vou sobreviver. Aí eu só falava, eu vou passar muita coisa, vão me acusar de muita coisa. Mas eu acho aquele discurso grandioso e tão profético. Não sei se ele existe em algum lugar. Você tinha muita clareza. Tereza, tem uma coisa na vida da gente que é assim. Quando você tem convicção da sua inocência, você não tem medo de brigar. Você sabe que eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para outra embaixada. Eu tinha noção que eu ia passar por aquilo para poder voltar mais forte. Quando você dizia eu vou sobreviver, você imaginava voltar à presidência? E eu tinha ainda certeza, veja, eu tinha certeza que era um processo e que eu ia sobreviver, ia sair mais forte. Por isso a minha tranquilidade nesse período todo. Muita mágoa. A morte da Marida foi uma coisa muito ruim. Depois da morte do meu irmão, quando eu estava na Polícia Federal, foi muito ruim. Sabe? As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Isso é tudo muito, muito duro. Muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso. Você não pode se deixar levar. Você cai numa depressão. Então é engraçado porque eu fiquei naquela cadeia lá, foi um momento muito rico da minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. Realmente foi assim muito, muito duro, né? E para quem acompanhou de fora também, presidente, quer dizer, realmente foi um ataque ao Brasil, não foi só ao senhor, né? O Brasil foi atacado. Foi uma... Você sabe que eu acredito muito em Deus, porque eu acho que é muita força para você sobreviver àquilo. Outros coitados, sabe, no mundo, tem muita gente que se delatou, possivelmente sem precisar se delatar. Pessoas que se quebraram, que não suportam, que ficam quebrando. Nego ameaçando prender filha, prender mulher, prender um monte de coisa. E nem todo mundo suporta isso. Nem todo mundo. Você veja, você pega um cara como a Aécio, ele não aguentou uma capa da revista Veja, ele... Sabe? O senhor sabia que estava sendo torturado. Como eu tinha inocência, era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. E isso, obviamente, o Atucha, que a solidariedade de vocês, a solidariedade do trabalho internacional que o Celso Amorim fez, sabe, que outras pessoas fizeram viajando, me deixou muito fortalecido, muito, muito, muito. Então, eu de vez em quando lembro disso, eu fico com uma certa mágoa, porque é um processo de destruição, sabe, que não é fácil suportar. Mas eu queria só pegar esse ponto que o senhor está falando, dessa destruição do ataque, a sua figura, que foi um ataque ao Brasil. E aí vou fazer um depoimento pessoal, né? Eu sempre trabalhei cobrindo a área econômica, depois fui migrando para a área política e virei empresário no ano de 2010, na virada de 2010 para 2011.
que foi o melhor momento da história econômica do Brasil desde sempre. Nunca houve nada igual àquele período. Eu falo para a juventude o que era o Brasil em 2010, como bombava, né, a economia, as pessoas não têm noção do que era. E eu, que sou um cara conservador, eu só, na verdade, me lancei nesse projeto empresarial porque tudo que se fizesse no Brasil naquele ano ia dar certo. Não tinha como dar errado, né? E a gente depois passou por todas essas turbulências acompanhando o seu processo. O senhor acha que depois do seu mandato, desses 4 anos, a gente vai reviver aquela situação em que o Brasil realmente estava despontando para ser 5ª economia do mundo, 4ª economia do mundo, como ele tem que ser pelos recursos que tem? Eu trabalho para isso. Eu trabalho para isso. Antes do final do mandato, né, presidente? Não, eu trabalho com a seguinte questão. Veja, se a gente... Primeiro, eu digo para meus companheiros que é o seguinte: a gente não pode ficar todo dia de manhã levantando e falando, porque a economia está ruim, porque está difícil. Sabe, se a gente ficar pensando isso, desiste, vai embora para casa. Sabe, a gente tem que dizer o seguinte: o que eu vou fazer para as coisas ficarem boas? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar pensando, sabe, de que está difícil o crédito, que está difícil. A gente tem que saber disso para a gente fazer coisa nova. E eu quero provar que essa história do FMI dizer que vai crescer 1,5% no próximo ano, não sei das quantas, eles vão ser desacreditados por nós. Porque nós vamos fazer essa economia voltar a crescer. É só a gente começar a fazer as coisas que precisam ser feitas, gente. Veja, se você não tem empresário privado que quer fazer investimento, porque o empresário privado, para fazer investimento, ele precisa acreditar que vai ter demanda para o produto que ele vai fabricar, e ele vai ter que levar em conta que o governo vai ajudar com que as coisas andem nesse país. Se o governo não acredita nisso, o governo não faz nenhum investimento, por que o empresário teria que fazer? Também não faz. O governo não tem dinheiro público para fazer investimento no orçamento, o governo precisa pensar em crédito e precisa utilizar os bancos públicos como nós fizemos em 2008. Ao mesmo tempo, você pode agora, sabe, você não tem dinheiro, não tem, vamos fazer PPP, vamos tentar convencer os empresários a construir PPP, sabe, com os governos do Estado, com prefeituras importantes. Vamos tentar fazer algo que não foi feito ainda, para a economia voltar a crescer. Sabe, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. Nós estamos agora, nesses 3 meses, vencendo, recuperando apenas o seguinte: não sei se vocês já viveram em casa que dava enchente. Eu já vivi em casa que entrava 1,5 de água dentro de casa, 1,5 metro de água dentro de casa. Às vezes a gente levantava com barata, com rato, tentando sobreviver, sabe? E eu acho que nós voltamos ao Brasil mais ou menos assim. Sabe, uma coisa semi-destruída, que a gente não acreditava. E agora nós tomamos a decisão, nós vamos recuperar tudo que nós tínhamos feito, que estava dando certo. Aquilo que não tiver bom, a gente vai aprimorar e vai melhorar. Vamos fazer. Eu quero viajar muito o mundo, porque nós temos que recuperar, sabe, a imagem do Brasil no exterior. Nós temos que recuperar a imagem do Brasil.